Boa noite, né? A gente está fazendo essa entrevista aqui à noite. Eu sou Thaís Sá, do Afro Rap Papo das Pretas de Tapetinga, e a gente está aproveitando a oportunidade da Feira Literária de Tapetinga, segunda edição, para entrevistar a galera que veio aqui para participar do evento. Eu estou aqui com Gabas Machado, educador, arte educador, posso chamar assim? Pode sim. Arte educador de Salvador, fundador da comunidade de educadores E educadoras e para o aquilombamento e retomada eu indígena. achei isso fantástico. Você gostou? Gostei. Eu acho que Massa. Salvador está vivendo esse movimento de subverter os currículos. Perfeito. É Essa é a isso? ideia, né? Na verdade, eu acho assim, a gente está precisando, no Brasil inteiro, pensar que a educação jesuítica não levou a educação brasileira para um lugar de respeito e de significância. Uhum. A educação jesuítica, que é a educação presente hoje nas escolas públicas, né, tanto municipais quanto estaduais, não tem feito com que nosso povo perceba a educação, né, o acesso à educação como uma ferramenta sua no processo de libertação. Por quê? Porque a educação que os jesuítas fizeram para nós é uma educação de apagamento. E de aprisionamento, Perfeito, porque tinha que negar a origem perfeito, e se enquadrar em uma educação do colonizador. perfeito. Tem um Né? colega meu chamado Wesley Conceição que ele vai dizer que a educação formal no Brasil é uma quarta volta na árvore do esquecimento. Nossa, que Né? A profundo isso. gente era obrigado a dar 3 voltas na árvore do esquecimento antes de ser enviados para cá, do porto de Uidá ou de Ajuda para cá, né? Obrigados pelo rei do Benin na época, para justamente esquecermos nossa cultura, né? Mas essa árvore ficou para nós inesquecível, Sim. porque a gente não tem como apagar quem nós somos. Então, o que a gente tem proposto na educação hoje é justamente fazer essa retomada étnica, filosófica, epistemológica através da educação. E você tem um foco mais voltado para crianças? É isso? Aí, eu acho assim, trabalhar com criança é uma tarefa radical, né? Uhum. Todo mundo quer ser radical na luta, quando começa a luta, eu vou ser radical, meu pai é machista, minha mãe é isso. Todo mundo quer pagar de machão, de mulherão, de tudoão na internet. Uhum. Nós estamos numa geração que, infelizmente, tem se organizado politicamente muito pouco, produzido movimentos como os que vocês fazem aqui, sabe? O Afro-Rap, né? O Papo das Pretas, etc. Nosso povo tem feito muito pouco isso nas comunidades. A gente acessa a comunidade, acessa a universidade, não traz de volta. Olha quantos médicos nós temos formados no Brasil inteiro, pretas e pretas, depois do sistema de cotas. Sim, Agora, quantos hospitais pretos nós temos para atender a saúde da população negra? sim. Psicólogas e psicólogos, pedagogos e pedagogas, quantas escolas nós temos pensando a perspectiva africana, a perspectiva indígena. Então nós temos que aprender a voltar para casa, como diz a Nego Bispo, né? Voltar para casa, exercitar o Sankofa, exercitar essa tecnologia adinkra do povo Akan que diz nunca é tarde para voltar e pegar aquilo que não deve ser esquecido. Então, nós estamos nessa perspectiva de produzir uma educação com as crianças, né, que gere adolescentes com a vontade de querer mais aprender do que nós queremos ensinar enquanto educadoras e Sim. educadores, de querer mais se aquilombar, se juntar enquanto preto, ter orgulho de se juntar enquanto preto para deixar um legado, né, para sua comunidade. Para quem está assistindo a gente, né, que vai ver essa entrevista, Gabas, a gente fala desse aquilombamento, né, Perfeito. que é o espaço que a gente se sente acolhido. Mas como você define esse aquilombamento? Perfeito. Eu acho que tem muita confusão hoje em dia em torno do conceito de aquilombamento. É uma palavra bonita, né? Aquilombamento. Todo mundo fala o que é. Ah, eu vou me juntar com dois irmãos aqui, é aquilombamento. O quilombo é uma tecnologia muito cara para a gente tornar ela banal. Uhum. Primeiro que não existe quilombo tutelado pela supremacia branca. Sim. O quilombo causava terror nos senhores brancos. O quilombo cortava a cabeça. O quilombo libertava o irmão da senzala. O quilombo não negociava sua vida do seu povo com o branco. Negociava alimento, negociava, né, a produção que a gente sempre produziu de uma perspectiva consociada que hoje a universidade chama para separar de nós, né, para destituir de nós, chama de agroecologia, chama de permacultura. Nós Uhum. sempre fizemos casa de sapê, casa, né,
de taipa, e hoje a universidade chama de bioconstrução. Sim. No quilombo a gente sempre fez tudo isso, porque a gente trouxe de Angola para cá. A gente trouxe o quilombo de África para cá como uma tecnologia, uma aldeia multiétnica e uma escola iniciática. Uma escola onde a gente aprende a refundar os nossos reinos aqui. Não achar que estamos, porque estamos agora letrados na língua do colonizador, nós temos letramento racial e nossa avó, que nos deu consciência negra, ela é menos doutora do que os doutores que nos deram essa ideia de letramento racial. Nós somos um povo da oralidade. Nós temos nossos letramentos, nossas pinturas, nossos grafismos, nossas várias formas de letramento. Mas eu não digo que alguém tem mais consciência do que outro alguém porque tem esse letramento. Ainda mais o letramento na língua do colonizador. Então, o quilombo não dialoga com essas práticas academicistas que tentam superar uma europeidade por dentro da Europa, por dentro dos conceitos da academia do colonizador. Nós fazemos um processo de aquilombamento no sentido de nos aprofundar em nossa própria epistemologia africana, indígena, e assim poder construir um afrofuturismo, sabe? Uma ideia de fato de não esquecer o que veio antes de nós para conseguir criativamente propor algo que deixe um legado para a nossa comunidade, para além do tempo. Sim, isso que você falou, assim, me remeteu um pouco à entrevista que nós tivemos ontem com a Bárbara Carim, que ela fala dessa noção que nos foi retirada de que nós viemos de reis e de rainhas, Perfeito. né? E que retomar esse processo é um caminho árduo e difícil. Perfeito. Né? Então, quão revolucionário é esse trabalho com criança, né? Perfeito. Se ali nesse processo de aquilombamento infantil, nas suas oficinas, você consegue trazer essa noção dessa nossa origem, né, real. Perfeito. Eu no trabalho com nossas crianças, primeiro eu tenho que mostrar um pouco da nossa história antes da escravidão, né? Isso é um fundamento. Nós temos 10 mil anos de história pré-colonial. Atlantis Brother, que é um antropólogo, ele vai dizer para nós que se a história africana fosse um livro de 1000 páginas, a escravidão começaria na página 999. Nós temos 998 páginas do nosso povo que a gente não conta. Nossas crianças conhecem sua história, seu legado cultural, sua existência no mundo, sua gênesis a partir da escravidão. Sim. Sabe? E quando se aprofunda numa leitura, hoje eu perguntei na oficina para o menino, quem gosta de ler aqui? Quem tá lendo? Qual foi o último livro? Lê a Bíblia. O que é que a Bíblia fala sobre você? Ah, não sei. O que é que a Bíblia fala sobre o povo negro? Que é a maldição de Cã? Nós estamos socializados a partir de quê? Né? A nossa história começa quando? A história do povo africano, uma história belíssima, começa em Kemet, Núbia, Cuxi e Kemet, né? Os reinos primordiais, de onde se espalharam todos os outros reinos, inclusive os incas aqui. Pois né? né? Então, tem isso. essa origem mãe da terra, né? Perfeito. Da humanidade. Perfeito. Ali na África. Sua atuação é com oficinas, é uma escola específica? Explica para quem está Maravilha. Então, acompanhando a entrevista. Eu sou hoje coordenador pedagógico na escola estadual, né, concursado pelo governo do estado da Bahia, do NTE 26. Né, eu faço parte da coordenação pedagógica do Colégio Estadual Governador Lamanto Júnior, mas eu nunca deixei de fazer ação comunitária, trabalho contra-colonial nos nossos bairros, porque eu sei dos limites da educação formal, da educação escolar, nos espaços, né, onde essa ideia de Estado, que foi esse Estado que nos matou, nos obriga a atuar dentro de uma perspectiva. Eu tento transformar essa educação nas escolas, que é uma tarefa árdua e longa, mas eu produzo também na minha comunidade um espaço cultural, escolar, mas numa perspectiva quilombista, que é o projeto Escologia, onde a gente tem lá dentro do Parque Pituaçu, inclusive agora estamos enfrentando uma luta, porque o governo resolveu colocar um muro do apartheid na frente do nosso espaço cultural, separando a gente do Parque Pituaçu, um parque que essa comunidade centenária preserva há mais de 100 anos. Então nós estamos em luta nesse momento. E aí eu não me contento em fazer ação só dentro da institucionalidade. Eu acredito que nós precisamos, todos e todas nós, voltar a fazer ações nos bairros. Porque é onde nosso jovem termina a escola, ele vai para a rua. E a rua, a gente sabe que a rua tem. Quais são os estímulos, as atrações que a rua tem para o nosso jovem. Então, por isso que eu produzo esses espaços também com oficinas, com aulas também, com capoeira, Angola, com uma série de outros elementos, justamente falando para nossas crianças e nossos jovens
que nós temos uma história gloriosíssima, temos reis e rainhas incríveis, né? Eu tenho inclusive material, Nós umas somos descendentes cartas, das Candaçes. exato, onde eu apresento essas rainhas, esses reis, para esses jovens conhecerem, porque a escola infelizmente nega essa história, um currículo totalmente eurocêntrico, que produz um deslocamento psicológico e também uma ideia de que, veja, na nossa cultura, você não se torna uma pessoa importante porque você é só um rei e uma rainha. Houveram reis e rainhas que não foram importantes para o nosso povo. Sim, Houveram reis e rainhas soberanos e soberanas de Estado que não foram importantes para o nosso povo porque não eram pessoas justas. Para nós, o pedreiro e o rei não tem uma distância gigante entre o pedreiro e o rei, desde que esse pedreiro ele seja alguém que faça pelo seu povo, porque você se torna um ancestral nas culturas africanas não pela quantidade de ouro que você tem, mas pelo ouro dos seus gestos. Então você se perfeito. torna um ancestral, você não vai ser esquecido, você deixa de ser apenas um antepassado e se torna um ancestral quando você deixa um legado para o seu povo. Aí você nunca vai ser esquecido. E quando você não é esquecido, você tem o mesmo valor espiritual de um rei e de uma rainha. Sim, perfeito. Você tem um processo que chama afrobetização. Perfeito. Pesquisei certo, não foi? Conta Pesquisou. aí pra gente como é esse processo de Maravilha. alfabetização. A alfabetização é justamente porque eu sei que a Bahia é um dos estados com índice de alfabetização mais baixos do Brasil, né? Sim, A Bahia e Salvador, a minha cidade, ainda é mais baixo. Eu não tenho dado completo aqui agora, porque a pesquisa é recente. Eu estou fazendo, inclusive, uma pós-graduação em alfabetização e letramento. E eu percebia que nossas crianças, elas não aprendiam a ler e a escrever pelos métodos tradicionais. Nós, historicamente, aprendemos a ler e escrever pelas cantigas de roda. As cantigas que vêm da onde? Do samba de roda, dos sambas de escravizados, das cantigas de roda do nosso povo. E nas perspectivas teóricas que a gente estuda, essas formas de gesticular, né, de aprender a fala, etc., são as formas que a gente utiliza na psicogênese da língua escrita para ajudar as crianças a entender o código alfabetizador. sim, Então, nesse sentido, eu trabalho numa perspectiva de que nossas crianças aprendam a ler e escrever, tendo orgulho de ser quem são, tendo orgulho da sua língua, conhecendo as palavras africanas e indígenas, e isso eu chamo de afroalfabetização. Eu criei um calendário afro-indígena com datas importantes para o nosso povo e um alfabeto afroalfabetizador com letras e figuras, né, ligadas à nossa cultura, para que nossas crianças queiram conhecer quem é esse herói que está aqui, com dois machados na mão, um cabelo rastafari, uma armadura, com a letra X, é o rei Xangô.